Kátia, me avisa se estão ouvindo, por favor. Estamos sim. Tá ok, O seu obrigado. som sai da câmera ou sai da... Daqui, do meu telefone. Tá, então vou fechar o áudio da câmera, ok? Boa tarde a todos. Eu estou numa emoção que não tem fim, porque é a primeira palestra que eu estou realizando nesse retorno ao presencial na nossa querida Casa de Jesus. Já fiz em outras casas espíritas, já vivi essa emoção fora, mas a emoção na Casa de Jesus é a primeira. Então, meu coração, vocês não imaginam, está quase saindo do peito aqui, tão emocionado que eu estou. Então, rogamos a Jesus que nos envolva em fluidos de muito amor, de muita paz, e que todos nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, sejamos atendidos nas nossas necessidades mais íntimas. Bem, eu vou repetir o que dois palestrantes anteriores mencionaram. Parece até ensaiado, mas eu sou obrigado a repetir. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade de lidarmos com temas que conscientemente talvez nós adiássemos por muito tempo. E principalmente para falarmos de temas que no momento é a nossa maior necessidade. Então, eu me sinto um pouco em conflito porque vou falar de uma questão que é uma grande dificuldade para mim, mas ao mesmo tempo gratificado porque é uma oportunidade de reflexão, como eu disse, que talvez voluntariamente eu não quisesse fazer, mas que nesse momento tenho a chance de poder refletir. Nós estamos nessas reuniões públicas acontecidas aqui na Casa de Jesus, nesse mês e no próximo, tratando de um tema muito especial, que é a oração de São Francisco, ou a oração da paz, como é muito conhecida também. É especial para nós porque Francisco de Assis é o patrono espiritual, é o guia espiritual da nossa casa, que nos guarda, que nos orienta, que nos ampara através de seus franciscanos. E que nos ampara através de seus franciscanos. E é especial também porque é uma oração que ela nos oportuniza, nos dá a chance de vivermos a experiência de aprendizados de lições muito básicas e muito fundamentais para o nosso cotidiano. São experiências que nos trazem a oportunidade de pensar sobre como agir no dia a dia de uma maneira mais eficiente. Então, a oração começa dizendo: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Então, quando nós temos na primeira frase, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, primeiro a gente precisa pensar, o que é solicitado é que seja instrumento. O que é um instrumento? O instrumento é um objeto, é uma ferramenta, é um utensílio que vai servir para realização de alguma atividade. Vai ser um objeto ou uma ferramenta, um utensílio que vai possibilitar, que vai dar condições de uma finalidade, de um objetivo acontecer. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vá fazer instalação elétrica na minha casa. Eu vou precisar, para essa instalação elétrica, de um alicate de corte para poder desencapar o fio e deixar exposto o filamento de cobre. Eu vou precisar de um alicate para torcer, para poder conseguir fazer a união dos fios, porque na mão não vai ficar firme o suficiente. Eu vou precisar de uma fita isolante para poder emendar o fio. Ou seja, para realizar o objetivo destinado, eu precisarei dessas ferramentas que vão me possibilitar, que vão facilitar, que vão dar condições desse objetivo, que é a instalação elétrica, acontecer. Sem essas ferramentas, a possibilidade de eu acertar com segurança, de eu conseguir atingir ao fim objetivado, fica comprometido. Há grandes possibilidades de não funcionar, ou que eu tenha dificuldades, tenha problemas no transcurso da minha função.
que eu estou tentando objetivar, que eu estou tentando alcançar aquele fim. Então, um instrumento é uma ferramenta que facilita, que dá condições de uma atividade poder acontecer, objetivando um fim. E olha que interessante, na oração, na primeira fase, fazei-me, Senhor, um instrumento de vossa paz. Então, o que é proposto é um convite a sermos instrumento, ferramentas da paz. E aí cabe a primeira reflexão para nós, que eu peço que vocês não respondam em voz alta, apenas pensem. Todos nós vamos refletir. Que tipo de instrumento estamos sendo diante da vida? Porque existem instrumentos variados. Existem instrumentos que facilitam as operações, as cirurgias, os tratamentos. Quem vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, os médicos necessitam do bisturi para cortar a pele e a carne, precisam de uma serra para serrar o peito, né, o osso daqui do nosso tórax, precisam de um espaçador para abrir espaço para que eles possam acessar a área cardíaca, precisam de pinças e outros instrumentos para mexer com as artérias e as veias. Existem instrumentos adequados a cada função. Existem instrumentos de tortura que foram planejados também para levar dor e desespero. Existem variados tipos de instrumentos. E a reflexão que nos cabe inicial é: que tipo de instrumento estamos sendo diante da vida? Instrumentos que favorecem o bem ou que ainda trazem transtornos? É uma reflexão individual. E quando fala-se na primeira frase da oração, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, aí nós temos que pensar, não é qualquer instrumento, não é qualquer ferramenta, é uma ferramenta que se dispõe a uma finalidade, porque toda ferramenta se dispõe a finalidade, não é verdade? Eu, por exemplo, não vou cozinhar com desentupidor de pia. Eu não vou, por exemplo, pentear o meu cabelo com uma serra elétrica, porque cada coisa tem o seu fim. Da mesma forma, se é para objetivar a paz, a ferramenta tem que estar adequada, ou, podemos dizer, se pensarmos em instrumentos musicais, afinada. Tem que estar afinada a este objetivo, a este fim, que é produção ou colaboração para que a paz se efetue. Mas o que é a paz? É uma reflexão importante que precisamos fazer. O que será a paz? Podemos imaginar a paz sobre vários aspectos. Por exemplo, normalmente nós imaginamos paz como vida tranquila. Estou empregado, com salário em dia, barriga cheia, despensa farta, família saudável, nenhum cobrador batendo a minha porta. Pareceria, para aos olhos comuns, uma vida repleta de paz. Mas tem uma página interessantíssima no livro Bem-aventurados os Simples, ditada pelo Espírito Valério, psicografia de Valdo Vieira, editora FEB, que ele conta uma página chamada Aparências. Ele diz que um homem de aparência impecável, cabelo bem penteado, terno de corte muito fino, sapato muito bem ilustrado, carro do ano, casa luxuosa, bem mobiliada, família bem constituída, comida farta, saldo no banco, dinheiro no bolso, tudo que poderia parecer aos nossos olhos paz. Mas o homem trazia em si, em sua alma, um conflito que parecia uma fístula, ali incomodar, ali perturbar a paz. E o Espírito Valério então diz: a paz não é algo que se conquista ou se constrói no exterior. A paz é uma construção íntima,
na alma, que independente de onde estejamos, nós poderemos ou não estar vivendo em paz, porque vai depender da nossa condição íntima. E o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz uma frase que me chamou muita atenção. Ele diz assim: é verdade que toda criatura busca paz a seu modo, mas é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Então, nós poderíamos, com o apoio desses dois espíritos, resumir que a paz é um estado de consciência. E esse estado de consciência que é a paz é alcançado quando nós estamos em harmonia conosco, com o próximo e com Deus. Então, para sermos ferramentas que possibilitam, que auxiliam, que objetivam a construção da paz, e não é a paz dos homens, porque podemos imaginar que a paz dos homens, por exemplo, com o silenciar das armas numa guerra. Mas quantas vezes a paz numa guerra é constituída a duro preço de um dos lados, que é humilhado, que é aprisionado, que é escravizado, que é tido com muitas retaliações e restrições, mas aos olhos do mundo pode parecer paz, porque os canhões silenciaram. Mas estamos falando da paz do Cristo. Estamos falando da paz que Jesus nos ensinou, como nos disse em João, no seu capítulo 14. Eu vos dou a minha paz. Não vos dou a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração. Então, a paz do Cristo é diferente da paz que o mundo muitas vezes compreende. A paz do Cristo é essa paz de consciência quando nós estamos em harmonia, pelo dever bem cumprido, com as nossas obrigações conosco, com o próximo e com a vida. Assim nós estamos em paz. Por isso que podemos estar em paz mesmo no ambiente conturbado externamente. Por isso podemos estar em paz se tivermos a consciência que estamos fazendo o nosso melhor, dentro das condições que nos são possíveis. Tem um palestrante, que é um educador, que eu tenho muita admiração e respeito, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele tem uma frase que ele diz: façamos o nosso melhor com as condições que nos encontramos, enquanto não encontramos condições melhores para fazermos melhor ainda. Então, é ter essa consciência de que estamos usando todo o recurso que nos é possível, que nos é viável, para fazer o melhor dentro do local onde nos encontramos, nas condições em que estamos. Isso vai nos dar a paz de consciência. E é interessante que na oração fala-se que a paz ela é construída em várias ocasiões. Na segunda frase diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Por que será que para a construção da paz, aonde houver ódio, eu preciso levar o amor? Por quê? Será que é possível se viver em paz armazenando ódio dentro de si? Vamos lembrar, melhor dizendo, um dito popular muito conhecido: guardar ódio é como tomar um copo de veneno e torcer para que o outro morra. Então, por essa citação popular, que expressa muito bem o que representa o ódio é um veneno, é um tóxico psicológico e emocional que nós criamos, que nós nos alimentamos. E é impossível, com esse tóxico psíquico e emocional, se estar em paz, se viver em paz. E, consequentemente, cada um de nós só dá o que tem.
Se alguém me pede agora R$ 1 e eu não tenho 1 centavo no bolso, como é que eu posso oferecer R$ 1 a essa pessoa? Eu só posso dar aquilo que tenho. Então, cada um de nós, para poder dar-se como instrumento da paz, é preciso, primeiro, o exercício do desenvolvimento dessa ferramenta, desse recurso em si mesmo, para que, naturalmente, a gente consiga compartilhar, oferecer, dividir. Vai ser como respirar, vai ser natural. A gente vai exalar isso como naturalidade, porque estaremos abastecidos desses recursos. Então, como é que eu conseguirei compartilhar a paz se em minha alma eu estou fervilhando, eu estou em convulsão como um vulcão de ódio? Eu não estou em paz. Então, por isso que o amor é o antídoto para essa necessidade que é o ódio. O Haroldo Dutra Dias, que é um expositor e escritor espírita, ele fala numa das suas palestras com muita clareza que o ódio não dialoga com ódio. Ou seja, violência nunca é a resposta para a violência, ódio, retribuir com ódio nunca é a resposta, é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Vai apagar? Pelo contrário, a gente vai alimentar a situação. Então, da mesma maneira, o ódio não dialoga com ódio. O ódio só escuta o amor. O ódio só dialoga com o amor. Só o amor é capaz de acolher e tratar o ódio. O amor é a única solução. E o amor, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele sol maior dos sentimentos, que congrega todos eles. Por isso que todas as expressões das virtudes nos encaminham para o amor. Então, para tratar o ódio, nós precisamos exercitar a paciência, a caridade, a tolerância, a humildade, o respeito, a indulgência, a benevolência, que nos encaminharão para o amor, para que possamos acolher o ódio, para que ele possa amenizar até que um dia se transforme. Nós podemos dizer que o ódio é o amor que adoeceu. Quando nós que participamos nas casas espíritas de reuniões mediúnicas, que são as reuniões de interação, de atendimento fraterno, de relacionamento com os espíritos, nós observamos que, muitas vezes, os espíritos, ao guardarem ódio, permanecem longos séculos presos às pessoas que eles odeiam, e é algo que lhes tortura, é algo que lhes causa muito mal, porque a presença de alguém que nos desagrada, que nos faz mal, realmente chega a causar mal físico, por uma questão de vibração mesmo. Allan Kardec fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar do amor aos inimigos. Ele fala que o nosso coração não bate da mesma maneira por um amigo como bate por um inimigo declarado. É uma questão vibracional. Mas ele vem relatar que amor aos inimigos é não retribuir o mal recebido com o mesmo mal, mas é retribuir o mal recebido com o bem. Porque só assim a gente consegue tratar esse mal, desfazer esse mal. Então é importante compreendermos que toda essa expressão de amor vivenciada diante de um acontecimento que possa despertar o ódio, é capaz de mudar com o tempo esse sentimento, principalmente para que a gente não se permita contaminar pelo mal, não se permita contaminar pelo ódio. E é tão doentio o ódio, infelizmente, é uma doença tão grave, que muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, ao lidar com os espíritos em sofrimento, porque guardam esse ódio, eles vivem um tormento, eles vivem um desassossego, é um fogo que os perturba, os atormenta de tal forma que eles, sem terem consciência, eles abrem mão de viver com quem amam para estarem vinculados a quem odeiam.
Aí eu pergunto a vocês, essa escolha é uma escolha sã? É uma escolha saudável? Obviamente que não. Mas quem está vivendo ódio está adoecido. Por isso que o amor é o antídoto necessário para que possamos encontrar a paz. O antídoto para o ódio é o amor. Na segunda frase, nós vamos encontrar: onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Ofensas, nós estamos sujeitos a vivenciar, a cometer ou a receber. O grande problema é quando nós agasalhamos essa ofensa pelo nosso orgulho ferido e, ao guardarmos essa ofensa por um mal recebido, nós também passamos a adoecer. Quando uma ofensa é guardada e nos sentimos feridos no orgulho por ela pode se agravar pelo ressentimento, desenvolvendo uma mágoa. E essa mágoa pode, inclusive, agravar de tal forma que a gente possa gerar ódio, inclusive sentimentos de vingança. Um outro palestrante espírita e escritor, que é um psicólogo muito conhecido hoje na mídia, chamado Rossando Klinger, ele tem uma analogia que ele faz, que eu acho maravilhosa, mas ela é forte. Desculpa, ela é forte, mas ela é necessária. Ele diz que guardar mágoa e ressentimento com essa seguinte expressão. Imaginemos que nós estamos no ônibus. Vou pedir para todo mundo imaginar que está no ônibus e o ônibus está cheio. Você está sentado na ponta do banco e tem uma pessoa em pé aqui do seu lado. E essa pessoa começa a passar mal. Não tem como você sair dali. O ônibus está cheio. Essa pessoa começa a passar mal e vomita em cima de você. Horrível, né? Vomitou em cima de você. Terrível essa situação. Você não tinha nada para se limpar, então abre a sua mochila e lá tinha um pote, um tupperware, uma vasilha, que você ia devolver a alguém que lhe deu alguma coisa, e você lavou e ia devolver para ela. Você pega aquele tupperware, a tampa e começa a passar, a retirar todo o vômito que está sobre você e guarda dentro do tupperware. Bota na mochila e vai para o trabalho. Chegando no trabalho, assim que você chega, reúne as pessoas, pega o tupperware e mostra. Aqui, ó, vomitaram em cima de mim dentro do ônibus. Não satisfeito, você chega em casa, a primeira coisa que se faz, abre o tupperware e mostra. Aqui, gente, ó, vomitaram em cima de mim hoje, lá no ônibus. E você guarda esse tupperware com todo esse vômito junto com você. E o tempo passa, e aonde você vai, você leva o tupperware. É numa festa de família? Deixa eu te contar, você não sabe da maior. Aqui, ó, vomitaram em mim dentro do ônibus, ó. E você vai numa festa social, você vai ao supermercado, você vai à casa espírita ou na igreja, aonde for, você leva o tupperware repleto de vômito daquela ocorrência. O tempo passa, aquele material orgânico vai apodrecendo e vai piorando o odor e o aspecto. Mas a gente conserva. E aonde a gente vai, a gente abre. E de vez em quando, mesmo sozinho, a gente lembra. Pega a mochila, abre o tupperware e fica relembrando. Ali, degustando aquele resíduo que foi armazenado. O Rossandro, com essa analogia, explica que muitas vezes as pessoas irão despejar em nós o seu vômito emocional. Elas estão mal, estão desequilibradas, estão enfermas. E muitas vezes vão vomitar em cima de nós suas frustrações, suas angústias, seus medos, seus recalques, seus desequilíbrios. Mas não é saudável para nós recolhermos esse vômito nesse tupperware da nossa memória, porque quando a gente guarda, é mágoa. Recolher isso e guardar é mágoa. E toda vez que a gente abre e rememora, é
ressentimento. É voltar a sentir, ressentir. E quem é que está adoecendo? Quem é que está se alimentando, degustando aquele material terrível de odor e aspecto repugnante? Somos nós. O outro botou para fora, mas quem agasalhou somos nós. Por isso que a mágoa de uma ofensa recebida, desenvolvida através do ressentimento, é perigosíssimo. E Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um capítulo maravilhoso que eu recomendo a todos que leiam, chamado Perdão, Remédio Santo. Por que o perdão é um remédio santo? Porque o perdão é um remédio que todos nós, que ainda nos sentimos ofendidos, que podemos desenvolver a mágoa, ressentimento e adoecer com isso, precisamos usar para o nosso reequilíbrio e bem-estar. O perdão é um exercício de sanar os efeitos que o mal recebido nos causou. Ele não vai apagar a nossa memória, ou seja, o perdão esquece. Não é esquecer no sentido de memória, porque não afeta a memória, eu vou continuar lembrando o que aconteceu. Só que os efeitos dessa lembrança não irão mais me desequilibrar. O perdão vai tratar o efeito desse ressentimento e dessa mágoa que a ofensa me causou. Por isso que, diante da ofensa, trabalhar o perdão. Diante da ofensa, ministrarmos, não é? O medicamento do perdão. Livre demanda, quantas vezes quisermos durante o dia, quantas vezes se fizerem necessárias, para que a gente não venha adoecer. O perdão, ele pode ser consolador para aquele que precisa ouvir, mas ele é muito mais útil, muito mais benéfico para aquele que usa consigo mesmo. Porque muitas vezes o perdão pode não mudar o comportamento do outro, mas vai tratar em mim uma sequela, um problema, uma deficiência que pode comprometer a minha saúde integral, não só no corpo, mas principalmente no ser espiritual. Hoje, a própria concepção de saúde da Organização Mundial de Saúde fala do aspecto espiritual, o quanto que a mente interfere no somático. E os antigos já falavam, mente sã, corpo são. Quem guarda ressentimento, mágoa, não está com a mente sã. E, consequentemente, pode afetar, inclusive, no comportamento do corpo. Por quê? A ciência já comprova que ressentimento, mágoa, ciúme, inveja, ódio, detonam doenças psicossomáticas, desgastam áreas vitais do nosso organismo. Então, o perdão é um remédio santo para a ofensa, para que possamos encontrar a paz que necessitamos. E aí nós entramos no nosso tema. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Discórdia, segundo o dicionário, falta de harmonia, desacordo, desentendimento, desavença, rixa, luta e guerra. Nós podemos esperar concordância em todos os aspectos, aonde quer que a gente vá? Ilusão da nossa parte esperar isso. Então, a discórdia, a discordância vai acontecer sempre. Até porque nós não pensamos iguais. Eu lembro do Eduardo, quando eu estava falando lá, onde houver ódio que eu levo o amor, ele usou o exemplo daqueles que amam fígado, por exemplo, fígado bovino. Vocês lembram disso? E eu fui ao final da reunião, eu estava dirigindo, eu falei, vou em defesa dessa minoria que está sendo aqui não valorizada, porque eu amo fígado bovino. Mas a gente pode... Lucimar também. Está descobrindo aqui as almas mais perfeitas aqui. Então, a gente vai perceber que não existe concordância sobre todos os aspectos. Então, a discordância, que é a falta de harmonia sobre algumas ideias, poderão acontecer, elas são até normais.
Não há nenhum problema com relação a isso. Na verdade, pontos de vista diferentes fazem com que a gente tenha uma visão muito maior sobre as coisas. Se cada um de nós traz um ponto de vista sobre um aspecto, a gente, na troca de experiência, acaba tendo vários pontos de vista, vários aspectos sobre uma mesma questão. Enriquece. O problema que gera nessa falta de concordância de opinião é quando nós queremos impor o nosso ponto de vista. Quando nós queremos impor a maneira de entender as coisas. E nós não vemos as coisas do mesmo jeito. Vocês acreditam que tem gente que não gosta de mim? Eu acho quase impossível um negócio desse, né? Mas tem gente que não gosta de mim. Eu não sei o que possa acontecer com essas pessoas. É estranho, não é, Lucimar? É muito estranho isso. Mas acontece. E eu não posso obrigar, por mais que quisesse, eu não posso obrigar as pessoas a gostarem de mim, a concordar no que eu falo, por mais que eu acho tão sensato que eu falo, mas eu não tenho esse direito de impor. E quando eu quero sobrepor o direito do outro de pensar como ele pensa, de ser como ele é, de escolher a vida como ele escolhe, por mais que eu não concorde, haverá uma grande dificuldade nessa relação, possibilitando que, do desacordo de ideias, a gente caminhe para uma desavença, uma rixa, uma luta, uma guerra. Infelizmente, na nossa sociedade atual, desde as eleições de 2018, nós estamos vivendo um momento extremamente caótico nesse aspecto. Quantas relações familiares foram comprometidas por desavenças de pontos de vista políticos? Quantas guerras, lutas, e até hoje se mata na sociedade atual, há pouco tempo isso aconteceu, por desavenças de aspectos políticos. É a discórdia. A discórdia agravada, adoecida pela o orgulho ferido, pelo egoísmo de não aceitar que o outro tem o direito de ter um outro ponto de vista. Eu posso não concordar com aqueles que pensam diferente, mas eu tenho o dever de respeitar. Eu posso não entender por que o outro escolhe ser como é, por que o outro entende a vida como ele entende, pela ótica dele, mas isso não me isenta do dever. É uma obrigação de respeitá-lo. Porque nem sempre eu preciso entender para respeitar. Isso em todos os aspectos: político, econômico, social, no âmbito do comportamento humano, nas orientações sexuais, nas identidades de gênero. Eu não preciso entender para respeitar. O respeito é a obrigação. É um dever moral que toda criatura tem. Eu posso discordar da escolha, mas eu tenho o dever de respeitar. E esse problema da discórdia, ele está presente em todos os campos onde haja relação humana. Na relação pessoal, afetiva, na família, no trabalho, na via social, nas instituições religiosas, em toda parte. Nós podemos discordar em pontos de vista, mas nós precisamos ter respeito uns para com os outros. Esse é o nosso dever comum. Por isso que, para tratar a discórdia, para tratarmos essas discordâncias, para que elas não se agravem e possam chegar ao estado doentio da rivalidade, da desavença, da luta, da rixa, da guerra, nós precisamos tratá-la com a união. E a união parece uma coisa tão utópica, né? Parece tão distante da nossa realidade. E aí eu vou me alicerçar aqui, me apoiar na orientação do Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo que ele vai falar da união fraternal. Ele disse assim:
estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua. Ou seja, nós gostaríamos, às vezes, que todo mundo escolhesse o mesmo caminho que a gente. Seria tão fácil, né? Todo mundo indo para a mesma direção, todo mundo escolhendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Não tem desavença, não tem desacordo. Está todo mundo aí. Ele fala assim, e reporta-se a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos seus passos. Como se a gente quisesse que todo mundo caminhasse na direção que a gente quer. A vida seria uma harmonia, uma paz. Viveríamos em união se todo mundo concordasse, vivesse, pensasse como eu penso. Mas isso é uma ilusão. O mundo seria muito pobre, muito limitado, escasso. Imagina se todo mundo concordasse com o que eu concordo, conhecesse o que eu conheço, gostasse do que eu gosto. O mundo seria extremamente limitado, seria incompleto, seria tão ruim de se viver, porque eu sou um ser extremamente limitado. Então, meu ponto de vista tem várias imperfeições e dificuldades. É como se dizer que o mundo emburreceria, em vez de progredir. E quando nós temos essa diversidade, o mundo se aperfeiçoa, o mundo progride, o mundo ganha em qualidade. E aí, o Emmanuel continua dizendo assim, une-te aos outros, sem exigir que os outros unam-te a ti. Ou seja, seja solidário com as pessoas, companheiro, cooperador, respeitador, mesmo que os outros não tenham essa mesma condição. Porque é um exercício individual. Jesus nos ensinou, façamos ao outro aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. E não, faça ao outro só aquilo que ele fizer por você. Esse é o engano da nossa parte. O fone colocado, por isso está caindo. Esse é o entendimento, fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Amarmos ao nosso próximo como gostaríamos que o próximo nos amasse. Por isso, essa necessidade de conexão. Vamos pegar um exemplo simples? Já reparamos que as conexões, quando elas se justapõem, quando elas estão perfeitas, elas são sempre diferentes, nunca são iguais. Vamos pegar uma conexão de rosca. Para uma conexão de rosca funcionar, uma coisa simples, um cano e uma outra emenda. Um precisa estar numa rotação e outro em outra. Ou seja, um precisa ser, como se fala no comum, uma rosca fêmea e uma rosca macho. Porque se as duas forem iguais, você não vai conseguir conectar de jeito nenhum. Então, as discordâncias não são problemas para a união. Desde que cada um faça o seu esforço, desde que alguém faça o seu melhor, de se propor a conectar, a unir, a estar disposto a estar conectado com o outro, como ele fala aqui, unindo-te ao outro, sem a preocupação que o outro tenha que se unir a você. Não nos esqueçamos que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Ou seja, eu não serei uma ferramenta útil da paz se eu não conseguir, no meu mundo íntimo, estar em união com as pessoas, mesmo nas diferenças. Se eu não me propor a estar em harmonia. Porque o que é a união? É conjunção, justaposição, ajuste, harmonia. Então, para me unir, eu preciso me aproximar. Eu preciso estar disposto a me conectar. Então, por isso a necessidade de que, para a paz existir, eu tenho que estar disposto. Tem que haver em mim essa predisposição para a união, para a harmonia, para o ajustamento, inclusive com os diferentes, com os que pensam ao inverso do meu, que têm, às vezes, discordâncias sobre alguns comportamentos, mas que eu não possa impedir de maneira nenhuma que a aproximação, que a conexão, sem perder os meus valores. Isso não quer dizer que eu tenho que abrir mão de quem sou e do que eu acredito. Eu não tenho que me prostituir em relação a isso, de forma nenhuma. Eu posso manter os meus valores íntegros que fazem parte do meu ser, mas que isso não me impeça de conviver, inclusive, com aqueles que discordam, que têm outras posturas, outros valores.
Se não fosse isso, o que seria da humanidade sem a presença de Jesus? Que tanto não concordávamos com ele, que o crucificamos. Essa é a importância da união. E aí, Emmanuel acrescenta aqui: só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraternal, que todos ambicionamos robusta e farta. Quem de nós não deseja viver no mundo onde haja união, harmonia, entendimento, respeito, reciprocidade, fraternidade, solidariedade, amizade, cuidado, paz? Quem de nós não deseja? Todos ambicionamos. Mas não haverá possibilidade dessa frondosa árvore, que é a paz, se desenvolver no seio das nossas relações, se ela não tiver, como ele fala, raízes profundas que sustentem essa árvore. E essas raízes profundas só são possíveis pelo entendimento, pela união, pelo respeito. Por isso, encerramos o nosso estudo de hoje, esse pequeno estudo para as nossas reflexões, propondo para nós: que posso fazer eu para melhorar as relações onde estou, com o grupo familiar que me encontro, no núcleo social que estou, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos com as pessoas? Que ferramenta da paz eu me proponho ser? E o que posso fazer para melhorar no meu íntimo, para que eu possa ter desenvolvido em mim a paz, para que eu possa compartilhar o que há em mim em abundância com todos aqueles que estão à minha volta? Recomendo a todos que possamos refletir para uma vivência prática e saudável no nosso dia a dia, e que possamos construir um mundo de paz à medida que construímos em cada um de nós a paz que tanto almejamos. Obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe.